De condômino para condômino, estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre regimento interno. Esse tema ele é bem delicado porque por conta do regimento interno, muitas vezes a gente tem despesas não muito agradáveis, com multas. De repente você está descendo a escada do seu prédio e lá está uma caquinha de pet. E aí, como é que fica o regimento interno numa situação dessa? Então vamos lá. Quando nós temos um regimento interno que é dentro de uma convenção condominial, esse regimento ele vai ter que ser renovado obrigatoriamente com atas. E essas assembleias, essas atas, elas serão o documento que vai conseguir fazer uma organização nas regras do condomínio. O síndico pode colocar uma multa? Não existe nada na assembleia, nenhuma ata falando que pode, que não pode. O que pode ser feito, o que não pode ser feito. No máximo tem uma ata que fala que quando os pets estão latindo, tem que controlar a intensidade e coisas assim bem superficiais. Ou seja, o síndico, ele não tem instrumento legal para gerenciar aquele comportamento. Nesse caso, o que é que vai ter que ser feito? Conversar, entrar num acordo informal e vamos chegar numa coisa que se chama bom senso. Muito bem, bom senso. O famoso bom senso que quando começa a ser usado, significa que o regimento está com problema. Sim, porque o meu bom senso é diferente do seu. O famoso bom senso que quando começa a ser usado significa que o regimento está com problema. Sim, o que vai ser apelado? Vai ser apelado pelo documento da certificação condominial, que reza lá que não pode usar as áreas que são feitas para parques, para outros fins que não seja o uso das crianças. Sim, mas então essa pessoa pode entender, mas eu não tenho filho, a minha criança é o meu pet. Entramos em uma confusão, porque é uma questão de interpretação, é uma questão particular. Então, por causa desses tipos de interpretações particulares, é que é necessário ter uma ata, uma assembleia, nesse caso específico, em que o regimento interno não tem como sair da convenção, então precisa obrigatoriamente ser convocada uma assembleia para ser decidido questões específicas do regimento interno que está com problema. Nesse caso, não adianta fazer uma reunião informal entre o conselho fiscal e o conselho consultivo e o síndico. Não adianta. Por quê? Porque o conselho não representa a totalidade em um regimento. Ele não tem o poder de fazer uma ata, né? Então, é muito comum acontecer isso em condomínios mais antigos, em que a convenção está junto com o regimento interno. Para que esse condomínio antigo venha a ter mais harmonia nesse convívio, sem precisar usar do famoso bom senso, sem dúvida, uma assembleia já vai ajudar a amenizar e resolver a situação. Se tivesse uma assembleia toda legalizada, falando das regras, era simples, era só o condômino ir lá,
junto com outras testemunhas, relatar o acontecido, pegar a assinatura de 2 testemunhas e apresentar para o síndico. Nesse momento, o síndico teria total respaldo para prosseguir com a alerta e, enfim, aquilo que é normal que está escrito na ata, né? No caso de uma infração, vai ser feita uma advertência, ou no caso de uma infração, vai ser dado imediatamente a multa. Enfim, o que rezar naquela ata, e é aquilo que o síndico terá condições de fazer ser executado, né? Então, é mais ou menos essas confusões que acontecem dentro de um condomínio, quando você tem o regimento interno dentro de uma convenção e quando você tem o regimento interno fora da convenção e quando você tem o regimento interno totalmente fracionado para uma atualização anual. É assim que acontece. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais o poder do condômino diante do regimento interno. Nada de ficar batendo boca, reclamando, fazendo com que o meu bom senso seja predominante. E isso só vai gerar bagunça, desarmonia, né? E tudo que nós queremos é um condomínio em harmonia. Então, vem para a harmonia!